Olá pessoal, eu sou o Caio Fayad, seja bem-vindo ao canal. Você já deve estar percebendo pelo título do vídeo que o tema de hoje é um pouco polêmico, pois ele vai tratar sobre algumas falas do nosso presidente. Para poder fundamentar a minha linha de raciocínio, eu vou precisar do computador para mostrar para vocês alguns dados. Então depois da vinheta, vamos para a tela do computador. Então, esta apresentação aqui ela tem como título: é plausível o presidente dizer que as IES privadas são responsáveis pela pesquisa brasileira? Eu fiz essa apresentação porque eu vou deixar ela disponível no meu blog, que vai estar aí no link da descrição, tudo bem? Então, se vocês quiserem pegar essa apresentação para outros fins, não tem problema, desde que vocês citem quem fez e o canal que é de onde ela foi vinculada, tudo bem? A motivação para esse tipo de vídeo, ela vem da seguinte fala do presidente. E nas universidades, né? Você vai na questão da pesquisa, né? Você não tem. Poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do grafeno. Essa fala do presidente, ela aconteceu numa entrevista que ele deu para a Jovem Pan no dia 8 de abril. Para fundamentar o meu argumento, eu vou começar apresentando as instituições de ensino superior privadas e públicas do Brasil. Como é que eu fiz essa coleta de dados? Eu fui na plataforma EMEC e fiz uma busca por todas as instituições de ensino superior do Brasil. 89,2% das instituições de ensino superior do Brasil são privadas e apenas 10,8% são instituições públicas. Então aqui neste primeiro dado, a gente consegue ter a dimensão de que o ensino superior no Brasil ele é gerido majoritariamente por instituições privadas. No entanto, a gente tem que ter em mente em que as instituições de ensino superior no Brasil, elas podem ser de quatro grandes tipos. O primeiro deles, Instituto Federal de Educação Tecnológica ou o Centro Federal de Educação Tecnológica, que além do ensino superior, nós vamos ter também o ensino médio. Aqui nesse slide, eu coloquei para vocês os 3 tipos de instituição de ensino superior que trabalham exclusivamente com o ensino superior, que são as faculdades, os centros universitários e as universidades. Existem uma série de diferenças entre elas, mas como o nosso foco aqui é em relação à pesquisa, eu trouxe para vocês 3 pontos que diferenciam essas instituições. Então, no que tange a pós-graduação, nós vamos ter o quê? Que apenas as universidades são obrigadas a ter pós-graduação. As universidades, para ter esse título de universidade, elas precisam ter no mínimo 4 programas de mestrados e 2 programas de doutorados, enquanto que o centro universitário, as faculdades, elas não têm a obrigação de ter pós-graduação. Junto aqui eu coloquei 2 tópicos relacionados à questão docente. Um deles é relacionado ao tempo integral, porque vamos pensar o seguinte: para ter pesquisa na universidade, é preciso que tenha professor doutor trabalhando nessa universidade. Então, o tempo que esse profissional passa na universidade, ela é um critério importante para a gente averiguar se aquela universidade faz ou não faz pesquisa. Quando a gente tem em mente que instituição de ensino superior é algo mais abrangente do que universidade, porque ela engloba outros tipos, daquele montante de instituição de ensino superior, nós temos que separar as quantidades em termos desta organização acadêmica. Nesse slide, o que nós temos? Em vermelho, nós temos os dados das instituições privadas, em azul, os dados das instituições públicas. Observem que na organização faculdade, nós temos o quê? Um número bastante alto de instituições privadas. Então o que acontece? Vamos trabalhar agora em termos de porcentagem. Se a gente analisar as instituições públicas, nós vamos ter que 47,4% são faculdades, 34,9% universidades, centros acadêmicos corresponde a 4,9% e Instituto/Centro Federal corresponde a 3,1% das instituições de ensino superior públicas. Quando a gente compara com as instituições privadas, a gente vê que tem uma grande diferença. Por quê?
87,8% das instituições privadas, elas estão no âmbito das faculdades. Apenas 3,3% são universidades. E no que isso implica? Nós vimos lá que as faculdades, elas não exigem a pós-graduação. Portanto, ela não exige pesquisa. Partindo agora para o próximo tópico, que são os docentes, como é que eu fiz a coleta de dados? Eu fui na plataforma Lattes. Na plataforma Lattes vai ter um campo chamado painel Lattes e ali você vai ter um item que se chama comparativo de instituições. Os dados são referentes a 2016, mas elas nos ajudam a entender qual é a composição dos docentes das instituições de ensino superior. Como vocês podem ver aqui, dá para traçar a divisão entre o público e o privado. Em vermelho, nós temos a quantidade de doutor, em azul a de mestre. O que a gente observa aqui nesse dado? Que as instituições públicas, nós temos o maior número de contratação de doutores, enquanto que na privada é justamente o oposto. Nós temos o maior número de contratação de mestres. O que isso significa? Para ter pesquisa, é preciso que a universidade tenha doutores. Se a instituição de ensino superior não contrata doutor, não tem pesquisa naquela instituição. Quando a gente faz uma comparação de apenas dos docentes doutores, quase 80% deles estão nas instituições públicas e não nas privadas. Este é um indicativo. Se para ter pesquisa tem que ter doutor no corpo docente, se você tem nas instituições privadas um baixo número de doutores, dificilmente a instituição privada ela pode responder pela maior pesquisa que nós temos no país. Aqui eu faço justamente essa relação. Olha o questionamento. É possível que a iniciativa privada possa produzir a maior parcela de pesquisa brasileira, tendo no teu corpo docente a maioria de especialistas? Pois observem, se 89,2% das instituições de ensino superior no país são privadas, no entanto, de todos os mestres e doutores trabalhando como docentes no país, apenas 30,6% estão no ensino privado, significa o quê? Que nós temos nas instituições privadas um número muito alto de pessoas trabalhando como docente que não são nem mestres nem doutores. Então esse é um ponto. É possível o ensino privado brasileiro, a iniciativa privada, responder pela maior parcela da pesquisa com pessoas que são especialistas, ou seja, que não têm a formação para a pesquisa? O terceiro ponto da minha argumentação, ela vai focar num ponto específico que são os programas de pós-graduação stricto sensu, ou seja, aqueles programas de pós-graduação que vai dar o aspecto formativo do profissional para o caráter da pesquisa. Eu tomei como base a plataforma Sucupira. Lá você vai ter um menu chamado Dados e Estatísticas, que vai abrir para você um link chamado Dados Abertos no site da CAPES. O que nós vamos ter aqui no Brasil? Que, embora 89,2% das instituições de ensino superior sejam privadas, apenas 18,4% dos programas de pós-graduação stricto sensu estão em universidades privadas. Ou seja, as IES privadas correspondem ao maior número de instituição, mas como esse número está relacionado às faculdades, acaba que os programas de pós-graduação privadas são bastante baixos. Enquanto que nas públicas nós temos uma boa parte dessas instituições no âmbito das universidades, embora apenas 10% do ensino superior brasileiro seja das universidades públicas, mais de 30% dos programas de pós-graduação estão nelas. Um outro ponto que a gente pode tomar como base seria o conceito CAPES. A academia discute bastante os critérios do sistema de avaliação de pós-graduação, então existe muita coisa que possa ser melhorada ainda nessa avaliação da CAPES. No entanto, eu vou tomar ela como ponto de partida para a defesa da minha argumentação. A CAPES ela vai avaliar
todos os programas de pós-graduação estricto sensu brasileiro e vai atribuir nota de 1 a 7. Se o MEC faz a avaliação e esse programa tem nota 1 e 2, este programa ele é fechado. Então no Brasil nós temos programas de nota 3 a 7. Sendo que os conceitos 6 e 7, eles vão indicar que aquele programa de pós-graduação ele possui um alto nível que é comparado aos padrões internacionais. Quando a gente pega todos os programas de pós-graduação no Brasil e faz uma análise em termos dos conceitos, nós vamos ter essa distribuição que nós temos aqui para vocês. Essa distribuição ela está em números absolutos. Para a gente conseguir entender melhor, vamos para os números relativos. Vamos trabalhar com gráfico de pizza. Que nós vamos ter que nos programas de pós-graduação das instituições públicas, nós temos quase 13% com conceito 6 e 7. Quando a gente passa para as instituições privadas, nós vamos ter um número bem abaixo. Nós vamos ter que 5,6% dos programas das instituições privadas, que são poucos, possuem nota 6 ou 7. Então o que acontece? Se o conceito 6 e 7 é aquele conceito que vai dizer que a pós-graduação possui um padrão internacional de pesquisa, quando a gente compara todos eles que tem no Brasil, apenas 8,8% estão nas privadas, 91,2% estão nas públicas. Pois bem, quando a gente pega esses 3 pontos que eu mostrei para vocês, tipo de instituição de ensino superior, a qualificação dos docentes que trabalham nessas instituições e a qualidade dos programas de pós-graduação, a gente consegue observar que não há nenhum indício para que o presidente diga em cadeia nacional que a pesquisa brasileira ela é veiculada principalmente pela iniciativa privada. Muito pelo contrário. Os dados mostram que apenas 10% da instituição de ensino superior no Brasil são públicas. No entanto, 80% dos programas de pós-graduação estão nelas e 90% dos programas de nível internacional estão nelas. E por que isso acontece? Porque não há pesquisa se não houver doutores. As instituições privadas não contratam doutores. Isso já é algo bastante conhecido na academia. A gente já sabe que, quando a gente faz doutorado, que a nossa captação pela iniciativa privada ela diminui muito. Deixei aqui algumas perguntas. É este posicionamento que um presidente da República deve tomar nas suas entrevistas? Dizer inverdades para enganar a população? Porque é isso que ele faz. Quando ele diz que a instituição privada é responsável pela pesquisa brasileira, ele está dizendo inverdades. E o outro ponto que acho que é importante a gente pensar, o que as instituições privadas ganham com as mentiras propagadas pelo presidente. E a gente precisa pensar algo aqui que é de extrema importância. Instituição de ensino superior privada é empresa. Sendo empresa, ela vai pensar de acordo com o pensamento econômico. Por exemplo, essas instituições elas são favoráveis à reforma da Previdência. As instituições privadas elas preferem contratar especialistas, porque a maior parte delas, como nós vemos no gráfico, são faculdades e não universidades. E como as faculdades elas não têm uma exigência de mestre e de doutor, elas contratam aquele tipo de profissional que tem o menor título de pós-graduação e, portanto, elas acabam pagando menos para esse tipo de profissional. Então não dá para a gente analisar instituição de ensino privado sem esse viés. E a gente tem um presidente que ele tem uma ideologia privatista e, para defender esta ideia, ele inclusive vai tratar a questão pública sempre rebaixando-a, quando os dados mostram justamente o contrário. Por fim, eu acho que esses pontos são importantes para a gente pensar. Os dados aqui
nos caminham para a gente ter uma maior argumentação com relação a esse ponto, mas eu gostaria aqui de ressaltar a importância das plataformas que eu tomei como pesquisa. Vocês viram que eu usei a plataforma EMEC, a plataforma Lattes e a plataforma Sucupira. Então aqui ele é um ponto importante de que os dados estão disponíveis aí para que a gente possa consultá-los e sempre confrontar aquilo que os nossos governantes, que desde a campanha vem traçando mentiras, a gente possa verificar se o que ele disse desta vez é mentira ou não. E nesse caso, de fato, é mentira. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acham dos critérios que eu trabalhei aqui. E lembrando, se você gostou, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e compartilha com os amigos. Isso é bastante importante para que eu consiga fazer esse trabalho aqui. Abraços do Caio Fayad.